O mal na terra é por causa da falta de Deus. Essa afirmação parece sair do imaginário de um religioso fanático, até porque eles querem dizer que trata-se da falta de Deus na vida dos homens e não da inexistência desse Deus, como é a tese que nós defendemos. A falta de princípios bíblicos nas decisões que afetam a sociedade, a falta de sensibilidade dos homens à voz de Deus. O que eu quero dizer com essa afirmação é que a falta ou inexistência de um Deus compassivo, empático e todo-poderoso pode muito bem justificar os sofrimentos humanos, as maiores atrocidades que nos afetam todos os dias e, infelizmente, ainda nos afetarão. Hoje nós iremos refletir sobre a responsabilidade no que tange ao cometimento de crimes, injustiças, desmandos, corrupção em nosso planeta. De quem seria a responsabilidade? De Deus? Dos homens? Da falta de um Deus? De desvios de caráter de um desses dois elementos, Deus, homem? É o que veremos logo mais em nosso canal. Fique comigo. Logo após a nossa abertura, eu estou de volta. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, tudo bem com você? Eu espero muito, de coração, que você esteja muito bem e que todos os seus projetos você encontre êxito, em todos os seus projetos. Eu quero muito agradecer a presença de cada um de vocês que vem dos diversos lugares do Brasil e do mundo até o canal Vigilante da Razão. E se você ainda não me conhece, meu nome é Denilson Douglas. Eu sou o apresentador do canal e também o idealizador deste canal Vigilante da Razão. Você sabe, você já conhece. Você que vem aqui direto, constantemente, você já sabe que o canal Vigilante da Razão trata sobre diversos assuntos, incluindo o ateísmo, agnosticismo, religião, política, filosofia, um pouco de cada coisa para nos deixar muito bem informado. Então, puxa a cadeira, você é bem-vindo. Você é uma pessoa maravilhosa e hoje você está sintonizado aqui no nosso canal e trarei um assunto importantíssimo para a nossa reflexão. Imaginem vocês que eu estou de volta aqui ao nosso estúdio quarto. Eu quero agradecer a você que é membro do canal, você que tornou-se uma pessoa investidora do canal. Muito obrigado e eu quero aproveitar a oportunidade também para agradecer aos inscritos. Denilson, eu não sou membro. Você ainda assim tem formas de ajudar o canal. Quando você se inscreve, aciona o sino das notificações e também você compartilha o canal, o vídeo do canal com o maior número de pessoas possíveis e imagináveis, você está me dando uma força muito grande para que a minha voz chegue a mais lugares. Então você é muito bem-vindo. Ah, Denilson, ainda não sou inscrito. Cara, não faz isso, por favor. Por favor, não faz isso. Se inscreve no nosso canal. Não vai custar nada para você. E você pode aí acompanhar todas as postagens que a gente faz por aqui, todos os vídeos, com a condição de que você também acione o sino das notificações. Porque quando você faz isso, o YouTube te avisa de tudo que a gente lança aqui no canal, incluindo as lives. Atenção, estarei de volta com as lives ao vivo aqui, da sexta-feira e da segunda, tá bom, gente? Então vamos direto ao vídeo de hoje. Porque no vídeo de hoje eu quero explicar um pouco sobre a responsabilização que as pessoas fazem aos deuses, às divindades, ou a falta desses deuses e divindades na mente, no coração, porque são os argumentos mais comuns que a gente ouve, é que Deus precisa estar no coração das pessoas, na mente das pessoas, regendo a vida das pessoas. Eu fico até numa dúvida tremenda. Como é que um Deus espiritual, um Deus invisível, por assim dizer, consegue interagir de forma positiva na vida do ser humano, se este ser humano tem o seu próprio intelecto, a sua própria linha de raciocínio, e a Bíblia mesmo é quem diz que o coração do homem é terra enganosa, é uma área enganosa, mas
Deus pode estar regendo a vida, no entendimento dos religiosos, de algumas pessoas seletas, aquelas pessoas que mergulham mais profundamente nos rios da graça de Deus. Como isso funciona? Parece que é uma coisa assim, tipo, você se anula e Deus se revela a você. Ah, mas eu já me anulei tanto, já abri mão de tantas coisas, coisas que eu gosto de fazer. Calma, que Deus ainda não quis se revelar a você. Um dia talvez Ele queira. Se isso acontecer, grave esta revelação de Deus na sua vida e nos mande através do e-mail vigilantedenilson@gmail.com. Tá bom? Tá certo assim? É chover no molhado afirmar que o sofrimento humano, o caos instalado por aqui, é obra ou permissão de Deus para um propósito maior. Que Deus? Que propósito? Alguém pode afirmar que Jesus virá e levará um povo zeloso e de boas obras até o seu encontro, onde não haverá mais dor, nem luta, nem pranto. Ok. E quanto aos povos que sequer ouviam falar desse nome? Ou, se ouviram, não aceitam Deus imaginário, nem filho algum de Deus judaico algum. Alguns deles têm até os seus próprios deuses e, pasmem os senhores, os seus próprios messias esperados. Ah, você duvida? Você duvida? Os hindus, por exemplo, eles estão à espera do Kalki há 3.700 anos. Os budistas esperam por Maitreya há 2.600 anos. Os judeus esperam pelo Messias, eles não aceitam Jesus Cristo como Messias, há 2.500 anos. Os cristãos esperam Jesus há 2.000 anos. Suná está esperando pelo profeta Isa há 1.400 anos. Os muçulmanos estão à espera de um Messias da linha de Maomé há 1.300 anos. Os xiitas estão à espera do Mahdi há 1.080 anos. Os drusos estão à espera de Hamza ibn Ali há 1.000 anos. A maioria das religiões adota a ideia de um Salvador e afirma que o mundo permanecerá cheio de maldade até que este Salvador venha e o encha de bondade e justiça de forma milagrosa. Na verdade, isso não passa de uma fantasia, né, gente? Talvez o nosso problema neste planeta seja exatamente isso. As pessoas esperam que alguém venha resolver os seus conflitos. Alguém de fora, de outra dimensão. E esses conflitos e problemas podem ser imaginários ou reais, em vez de fazerem isso sozinhas. Eu, particularmente, tenho algo mais a falar com você a respeito das mazelas que no Brasil, por exemplo, se manifestam há muitos anos. E você tire suas próprias conclusões. Vamos lá, na base. Naquilo que, na minha opinião, são os problemas mais prejudiciais e emblemáticos aqui em nossa terra Brasília. Não que não hajam outros, mas eu escolhi esses para o vídeo não ficar tão longo. Vamos falar, por exemplo, de corrupção. Ah, corrupção é falta de Deus no coração dos homens? Não. Em homenagem a você que sempre cobra que eu comente temas políticos, vamos falar de corrupção. A corrupção no Brasil é um fenômeno complexo e multifacetado, com raízes históricas, culturais, políticas e institucionais muito profundas. Não há uma única explicação, mas sim uma combinação de fatores que contribuem para a sua persistência. Por exemplo, historicamente nós temos aí o patrimonialismo, uma das explicações mais frequentes que remonta ao período colonial, quando a distinção entre o que era público e privado era muito tênue, era muito difícil de definir. As terras e os recursos do Brasil eram vistos como propriedades da coroa portuguesa e a administração pública era frequentemente usada para o enriquecimento pessoal e familiar, criando uma cultura de troca de favores e o uso do Estado para fins privados. Isso já no Brasil colônia, tá certo? Impunidade no período colonial. Veja,
A distância de Portugal e a fragilidade da fiscalização contribuíam para a impunidade de atos ilícitos, o que se estendeu ao longo da história brasileira. Casos de enriquecimento ilícito de governadores e de autoridades eram comuns e muitas vezes tolerados ou mesmo privilegiados pelo rei e pela população de modo geral. Sobre os fatores políticos e institucionais que motivam a existência da corrupção no Brasil. Veja que eu estou fazendo uma análise muito simplista e superficial. Instituições frágeis, falta de transparência, a ausência de instituições fortes com falta de transparência e responsabilidade cria um ambiente propício para a corrupção. A morosidade da justiça e das investigações, aliada ao foro privilegiado para certas autoridades, dificulta a punição de atos corruptos. Então, essa certeza que nós temos aqui no Brasil da impunidade acaba motivando pessoas a serem corruptas. Desigualdade de poder. Veja, a corrupção muitas vezes é impulsionada pela desigualdade de poder, onde grupos ou indivíduos em posição de influência podem explorar seus status para ganhos pessoais, sem contrapesos eficazes. Ou seja, eles tiram mais do que põem e tiram de quem não deveria tirar. No Brasil, a gente tem também a burocracia excessiva, o excesso de regulamentação e burocracia, que alguns chamam de burocracia, podem criar oportunidades para a corrupção, pois os agentes públicos podem usar sua posição para acelerar ou dificultar processos em troca de vantagens. Financiamento de campanhas. Veja, o financiamento de campanhas eleitorais, muitas vezes opaco, pode gerar um ciclo de dependência entre políticos e doadores. Ou seja, eu tenho uma empresa, eu invisto na sua campanha, em troca, quando você for eleito, você me devolve algum favor. Isso resulta em favorecimento e desvio de recursos após a eleição. Qualquer pessoa de bom senso entende muito bem isso, não é? Onde é que entra Deus aí? Em lugar nenhum. Sobre os fatores sociais e culturais, temos a cultura da malandragem e do jeitinho brasileiro. Todo mundo já utilizou, ouviu alguém utilizando esse recurso. Alguns estudos apontam para uma cultura que, em certos contextos, pode endossar práticas de corrupção, associando-as à figura do malandro ou ao jeitinho brasileiro, onde contornar regras é visto como algo esperto. Descrenças nas instituições. A corrupção gera descrença nas figuras de poder e nas instituições, o que, por sua vez, pode levar à desmobilização social e à falta de participação política, abrindo ainda mais espaço para práticas ilícitas. Ou seja, de tanto desacreditar nas instituições e nos políticos e na nação como um todo, as pessoas às vezes se sentem credenciadas a corromperem. Desigualdade social. Países com o maior índice de desigualdade social tendem a ser mais corruptos. A disparidade de acessos a recursos e oportunidades, muitos deles básicos, podem levar indivíduos em posições de poder a usar seus cargos para benefício próprio e de seus grupos. Agora, pressão social e normalização. Estou falando da corrupção, tá? Em alguns casos, a pressão social ou cultural pode normalizar a corrupção, fazendo com que seja aceita como parte da prática cotidiana. Ou seja, todo mundo faz, todo mundo vende seu voto, todo mundo come um toquinho ali e aqui. É importante ressaltar, gente, que a compreensão das causas da corrupção é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de combate à prevenção, e que devem envolver não apenas ações repressivas, mas também reformas institucionais, investimentos em educação cívica e promoção da transparência e da participação social. Onde é que entrou Deus aí? Em lugar algum. Outro problema que eu tenho observado na nossa nação, particularmente na sociedade como um todo, é a falta de empatia. Você sabe o que é empatia, né? Tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Se pôr no lugar do outro. A falta de empatia em algumas pessoas
pode ser explicada por uma série de fatores que vão desde aspectos psicológicos e biológicos até experiências de vida e também influências sociais. É um fenômeno complexo e geralmente não há uma única causa, mas sim uma combinação delas. Só que eu tenho certeza que a falta de Deus na vida não tem nada a ver com isso. Principalmente porque o Deus bíblico é um Deus egoísta, é um Deus ganancioso, é um Deus ambicioso, é um Deus carrasco, é um Deus assar. É um Deus que, inclusive, não tem dó nem piedade de crianças e velhos. Fatores psicológicos e biológicos, transtornos de personalidade. Condições como o transtorno de personalidade antissocial, também conhecida como sociopatia ou psicopatia, e o transtorno de personalidade narcisista, são frequentemente associadas a baixa ou ausência total de empatia. Nesses casos, a dificuldade em reconhecer e compartilhar os sentimentos alheios é exatamente uma característica central, né? Estou falando de explicações psicológicas para a falta de empatia. Não tem nada a ver com Deus. Diferenças neurobiológicas. As pesquisas indicam que pode haver diferenças na estrutura e função cerebral de pessoas com menor empatia. Regiões cerebrais como o córtex pré-frontal e a amígdala, que estão envolvidas no processamento emocional e na cognição social, podem apresentar padrões de atividade diferentes em pessoas com baixa empatia. Traumas e estresse crônico. Experiências traumáticas, especialmente na infância, ou o estresse crônico, podem afetar o desenvolvimento da empatia. Em alguns casos, a falta de empatia pode ser uma espécie de mecanismo de defesa, onde a pessoa se desconecta para evitar a dor ou o sofrimento. Condições do espectro autista. Esse assunto está em evidência nos dias de hoje, né? Estamos estudando mais a respeito. Embora não seja uma regra e varie muito, algumas pessoas no espectro autista podem ter dificuldades em compreender e expressar nuances sociais e emocionais, o que pode ser interpretado como falta de empatia. No entanto, muitas delas podem ter uma empatia cognitiva, compreender a perspectiva do outro, e uma empatia afetiva, sentir as emoções do outro. Eles podem ter essa percepção presentes, mas expressas de forma diferente. Experiências de vida e influências sociais. Bem, modelos de comportamento. Vamos analisar a falta de empatia nas pessoas, que não tem nada a ver com a falta de Deus. Crescer em um ambiente onde a empatia não é valorizada ou não é praticada pode levar ao desenvolvimento de uma menor capacidade empática. Se a pessoa não teve modelos que demonstrassem empatia, na figura dos pais ou dos responsáveis, essa pessoa pode ter dificuldades em aprender e internalizar esse comportamento. A falta de exposição à diversidade. Veja, a ausência de contato com diferentes realidades, diferentes culturas, diferentes perspectivas, pode limitar a capacidade de uma pessoa de se colocar no lugar do outro. A exposição a diferentes experiências, inclusive, pode ajudar a expandir a compreensão e a compaixão. Ambientes competitivos é o que mais se vê hoje, né? Todo mundo quer ganhar como forma de concorrência com o seu colega. Todo mundo é incentivado a competir em vários aspectos da vida. Ambientes competitivos hostis. Viver em ambientes onde a competição é extrema ou onde a agressividade é valorizada pode inibir o desenvolvimento da empatia. Nesses contextos, a preocupação com o bem-estar alheio pode ser vista como uma fraqueza, sabe? É muito comum algumas pessoas até argumentarem: poxa, tu tá pensando em fulano? Deixa de ser fraco, rapaz, pensa em tu mesmo. Sociedades que supervalorizam o individualismo e o sucesso pessoal,
em detrimento do bem-estar coletivo, podem, de certa forma, desestimular a empatia. A ideia de cada um por si pode reduzir a preocupação com o próximo. Desumanização. Em situações extremas, como em guerras ou conflitos, a desumanização do outro é uma estratégia utilizada para justificar a violência e a crueldade. Isso ocorre ao negar a humanidade do outro, facilitando a ausência de empatia. É importante lembrar que nem toda a falta de empatia é intencional ou maliciosa, viu? Às vezes é resultado de uma limitação, seja biológica, psicológica ou de experiência. Em momento algum você ouviu falar de falta de Deus, porque Deus não entra nessa equação. É importante entender as causas e ter uma visão mais completa e talvez mais compassiva sobre o tema. Agora eu quero falar para todos vocês algo a respeito do aumento da criminalidade, para a gente seguir para a reta final deste vídeo, que já está bem longo, né? Muitas pessoas afirmam que o aumento da criminalidade está muito relacionado àquele versículo que diz assim: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E começam a dar explicações bíblicas, espirituais, religiosas para todos os problemas do aumento da criminalidade no Brasil. Vamos aprender um pouco a respeito disso, vamos lembrar um pouco para que você possa refrescar a sua mente e não dar ouvido a todo tipo de baboseira que falam por aí. Como explicar o constante aumento da criminalidade? O constante aumento da criminalidade é mais um fenômeno complexo e multifacetado. Mais um que os religiosos teimam em dizer que é falta de Deus. Na verdade, esse fenômeno não tem uma única causa, mas sim uma intersecção de diversos fatores sociais e econômicos, culturais e sistêmicos. É importante ressaltar que as tendências podem variar significativamente entre regiões e países, mas algumas explicações comuns incluem, por exemplo, fatores socioeconômicos, desigualdade e pobreza. Veja, a disparidade de renda e a falta de oportunidades para uma parcela significativa da população são frequentemente citadas como grandes impulsionadores da criminalidade. Quando indivíduos e famílias se veem sem recursos básicos ou perspectivas legítimas de ascensão social, esses indivíduos podem recorrer ao crime como meio de sobrevivência ou de obtenção de bens. É claro que não é a melhor forma possível de se conseguir esses bens, né? Desemprego e falta de educação. A ausência de empregos formais e de qualidade, juntamente com baixos níveis de escolaridade, limitam as opções de vida e podem levar à frustração e ao envolvimento em atividades criminosas. Acontece muito por aqui mesmo, onde eu moro. Há pessoas que são empurradas pelas circunstâncias da vida para a criminalidade, por falta de educação, por falta de orientação. A educação é um fator protetor, pois oferece habilidades e oportunidades que desestimulam o comportamento criminoso. Outro motivador conhecido do aumento da criminalidade é a urbanização rápida e desorganização social. O crescimento desordenado das cidades, especialmente em países em desenvolvimento, pode levar ao enfraquecimento dos laços comunitários e das estruturas sociais. Em áreas densamente povoadas e com infraestrutura deficiente, o controle social informal diminui, criando um ambiente mais propício ao crime. Não tem nada de Deus aí, não. São respostas puramente humanas. Fatores sistêmicos e de justiça criminal. Vamos lá. A ineficácia do sistema de justiça criminal. Um sistema que não consegue punir adequadamente os criminosos, que é lento ou percebido como corrupto, pode gerar a sensação de impunidade e incentivar a reincidência. Quando
Quantas e quantas vezes a gente não já viu pessoas sendo detidas e dizendo: vou passar uma temporada e depois eu saio. A falta de recursos gera congestionamento nos tribunais e a escassez de profissionais, juízes, promotores, advogados, contribuem para essa ineficácia. Superlotação e condições prisionais. Prisões superlotadas e insalubres podem se tornar escolas do crime, onde os indivíduos se aprofundam no universo criminoso e estabelecem redes com outros infratores. Então acaba que não há ressocialização. O que há é um incentivo maior ao aumento da criminalidade. A falta de programas de ressocialização eficazes contribui para a alta taxa de reincidência. Legislação inadequada ou lenta. Leis desatualizadas ou que não acompanham a dinâmica do crime, bem como a morosidade, a lentidão na sua aplicação, podem dificultar o combate à criminalidade. Cortes no orçamento da justiça. A redução de investimentos no sistema de justiça, incluindo a polícia, os tribunais, os serviços de apoio legal, podem comprometer sua capacidade de operar de forma eficaz e acaba estimulando o crime. Eles deveriam desestimular, mas acabam estimulando. Fatores sociais e culturais. Desestruturação familiar. A ausência de orientação adequada, supervisão e apoio familiar pode tornar jovens mais vulneráveis a se envolverem em atividades criminosas. Pressão de pares e influência de gangues. Especialmente entre os jovens, a pressão de grupos de amigos e a atração por gangues podem levar ao envolvimento com o crime, oferecendo um senso de pertencimento e poder. É como você se sentir fazendo parte de uma organização extremamente poderosa e influente. Os jovens são atraídos por isso. Cultura da violência e disponibilidade de armas. Em algumas sociedades, a violência é normalizada ou romantizada e a fácil disponibilidade de armas de fogo podem aumentar a letalidade dos crimes. Uso e tráfico de O abuso de substâncias psicoativas pode levar ao aumento da agressão e da impulsividade, resultando em crimes violentos. O tráfico de drogas, por sua vez, é uma atividade lucrativa que frequentemente envolve violência e disputa territorial entre grupos criminosos. Avanços tecnológicos que fomentam aí o cybercrime. A tecnologia, embora benéfica, também abriu novas avenidas para atividades criminosas, como crimes cibernéticos, roubo de identidade, golpes online, cyberbullying, contribuindo para o aumento geral das taxas de criminalidade, mesmo que em modalidades diferentes. Pessoal, não é brincadeira não. Todas essas explicações servem para nos orientar e abrir os nossos olhos. Se você ainda tem uma dúvida a respeito da motivação desse aumento de criminalidade, da perversidade humana, e você associa a Deus todas as coisas, repense, por favor. No contexto brasileiro, especificamente, esses fatores se entrelaçam e se intensificam. A alta desigualdade social, a fragilidade do sistema de justiça, a corrupção, o crime organizado, especialmente o tráfico de drogas, e a proliferação de armas de fogo são elementos cruciais para entender o aumento constante da criminalidade. Além disso, estudos apontam que o Brasil tem taxas de homicídio acima da média global, com a violência de rua sendo um problema significativo em grandes cidades. Em resumo, o aumento da criminalidade é um problema complexo que exige uma abordagem, volto a dizer, multifacetada. Combinando políticas públicas que promovam a inclusão social e econômica, o fortalecimento das instituições de justiça e segurança e o investimento em programas de prevenção e ressocialização. Alô, crente! Você que espiritualiza tudo, faça um favor a você, faça um favor à sociedade. Estude mais, procure explicações mais completas às suas
perguntas, as suas indagações. Não há Deus aqui, não há Deus ali, não há Deus acolá. Tá ok? Se fosse verdade a existência de um Deus, você não acha que todos esses fatores seriam reduzidos ou simplesmente aniquilados? Pense nisso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu quero fazer um convite a você. Volte aqui sempre para assistir aos próximos vídeos e lives. Um forte abraço e fique na paz. Tchau, pessoal.